Olá, meus colegas, estudantes, guerreiros, batalhadores que buscam aí o tão sonhado cargo público. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto de vocês. O meu projeto é gravar aulas para contribuir com o seu estudo. Espero que eu esteja alcançando esse objetivo. Espero que eu esteja entrando aí na sua casa, no seu trabalho e trazendo benefícios para você. É o meu sonho, é que eu espero, é o meu objetivo. O seu objetivo é passar no concurso público. O meu objetivo é contribuir com esse seu sucesso. Acredite em você, acredite no seu potencial, lute que você alcançará o seu tão sonhado objetivo de ser um servidor público. No último encontro, nós começamos o estudo sobre o provimento número 15 de 2010. É um estudo delicado, professor, com certeza, é um pouco cansativo, mas se você tiver aí sua disciplina, se você rever o vídeo várias vezes, com certeza você você eliminará esse conteúdo da sua preocupação. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, que estão aí assistindo, estão acessando a minha página, que é www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do artigo 6º do provimento número 15. O que o artigo 6º diz, professor? Diz o seguinte: as custas são referentes aos atos judiciais praticados em razão de ofício. As custas são referentes aos atos judiciais praticados em razão de ofício, especificados na tabela da legislação de regência, que abrangem, as custas abrangem o registro, a expedição, o preparo e o arquivamento do feito. Então, custas são referentes aos atos judiciais praticados em razão de ofício, que abrangem o registro, a expedição, o preparo e o arquivamento do feito. As custas judiciais, caros colegas, têm natureza tributária. As custas judiciais têm natureza tributária, não se confundindo com as despesas estabelecidas na legislação processual e não disciplinadas na legislação estadual ou neste provimento conjunto. Olha só essa assertiva de concurso público para você começar a entender como que são cobrados as questões sobre o provimento número 15 de 2010. É correto afirmar que o recolhimento das custas e das despesas processuais devidas na jurisdição de primeiro grau, quando da interposição de recurso e nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, poderá ser exigido no ato da distribuição, inclusive nas hipóteses de embargos à execução, ação monitória e ação penal privada. Você vai entender como as cobranças são tranquilas, basta você fazer uma leitura, assistir 1, 2, 3, 4 vezes esses vídeos. Vamos lá. Assertiva, caros colegas, ela está errada. Está errada por quê? O artigo 8º do provimento número 15 diz o seguinte: o recolhimento das custas e das despesas processuais devidas na jurisdição de primeiro grau, quando da interposição de recurso e nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, será, não é poderá ser não, será, não é poderá ser, será exigido no ato da distribuição, inclusive nas hipóteses de embargos à execução, ação monitória e ação penal privada. Então, o que é importante que você saiba
que na verdade a banca não pode falar com você que poderá ser. Na verdade, o recolhimento das custas e das despesas processuais será exigido no ato da distribuição. Não é poderá, não. Será exigido no ato da distribuição. Aí vem uma ressalva. Inclusive nas hipóteses de embargos à execução, na ação monitória e na ação penal privada. Diz o artigo 9º. As custas prévias são aquelas cobradas no ato da propositura da ação ou da interposição de recurso. Ela tem o nome de prévias porque ela é cobrada no ato que você vai interpor o recurso ou você vai propor uma ação, conforme tabela de provimento conjunto e a natureza da ação ou do recurso. Diz o parágrafo 1º do artigo 9º. Por ocasião da propositura de ações ou da interposição de recursos, serão cobrados os valores relativos à taxa judiciária, à verba indenizatória dos oficiais de justiça e à citação postal, se for o caso. Vamos lá. Por ocasião da propositura, você vai propor uma ação, você vai interpor um recurso, serão cobrados valores relativos à taxa judiciária, à verba indenizatória dos oficiais de justiça e à citação postal, se for o caso. Diz o parágrafo 2º. Os órgãos que fazem parte da administração indireta, são aí as autarquias, ou fundações, poderão, antes da distribuição da ação, recolher a verba indenizatória de transporte dos oficiais de justiça, salvo os casos de convênio firmado com o Tribunal de Justiça, para esse fim específico, conforme dispõe o artigo 24 do provimento 15, ou providenciar o pagamento da citação postal. Vamos ver o que fala o artigo 24? O artigo 24 desse provimento diz o seguinte: o Tribunal de Justiça poderá celebrar convênio com pessoa jurídica de direito público, visando ao pagamento de verbas indenizatórias de transporte aos oficiais de justiça, nos feitos de interesse desta entidade. Caberá assessoria técnica jurídica para a gestão de bens, serviços e patrimônio, ASCONT, conduzir a celebração dos novos convênios e a revisão daqueles em vigor. Observado o seguinte: os convênios referidos no caput deste artigo deverão ser padronizados e compatíveis com o sistema de informação do Tribunal de Justiça. Os valores objeto do convênio deverão ser repassados ao Tribunal de Justiça após a assinatura do termo e antes da expedição dos mandados. Inciso 3. As informações sobre mandados cumpridos serão encaminhadas às entidades conveniadas para fins de prestação de contas. Diz o parágrafo 2º do artigo 24. A celebração de convênio com o Tribunal de Justiça exclui a possibilidade de recolhimento de verba indenizatória pelo conveniado, por meio da guia. Vocês estão lembrados que nós falamos tanto na GRCPJ? O que é? Guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias. Muito bem. Vamos lá. Vamos para uma questãozinha. Mais uma questão. Segunda questão do dia, do vídeo. As custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Essa assertiva, caros colegas, ela é verdadeira. É o que diz o artigo 10. As custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo. No curso do processo. Ou ainda, tem mais ainda. Ou ainda quando houver a determinação de alteração do valor da causa por decisão judicial no incidente de impugnação de valor que for atribuído para o autor. Então, o juiz
o juiz, ele decide, né, ele determina a alteração do valor da causa, é a sua decisão, na impugnação do valor que foi realizado pelo réu a impugnação. O autor colocou o valor da causa e esse valor foi impugnado. Então, as custas intermediárias, nesse caso, essas custas que terão com essa interposição, né, com essas alterações que ocorreram, serão geradas, presta atenção, são conceituadas como custas intermediárias. Então, as custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo, ou ainda quando pode ser gerada no curso do processo, ou quando houver determinação de alteração de valor, por decisão judicial, no incidente de interposição do valor que foi atribuído pelo autor. Tem mais um. Ainda diz o inciso 2. As custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo, ou ainda quando for apurada diferença entre o valor devido e as custas prévias recolhidas, em razão de interpretação errônea da natureza do feito ou inclusão em faixa de valor diverso daquele dado à causa. Então, eu posso dizer, então, que custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo, no caminhar do processo, ou ainda quando houver a determinação de alteração do valor da causa por decisão judicial no incidente de impugnação de valor atribuído pelo autor, ou quando for apurada diferença entre o valor devido e as custas prévias recolhidas, em razão de interpretação errônea da natureza do feito ou inclusão em faixa de valor diverso daquele dado à causa. Houve alteração, então, essas custas que for apurada serão consideradas custas intermediárias. Diz o parágrafo único: para os casos previstos neste artigo, que nós falamos das custas intermediárias, a parte será intimada a efetuar o recolhimento das custas intermediárias no prazo de 15 dias. As partes serão intimadas para recolher as custas intermediárias no prazo de 15 dias. Vamos ver o que nos fala o artigo 11. As custas e despesas finais referentes aos atos praticados durante o trâmite do processo e não recolhidas, prévia ou intermediariamente, que nós acabamos de falar das custas intermediárias, serão apuradas antes do arquivamento do feito, do arquivamento do processo. Vamos de novo? Artigo 11. As custas e despesas finais referentes aos atos praticados durante o trâmite do processo e não recolhidas, que não foram recolhidas, prévia ou intermediárias, serão apuradas antes do arquivamento do feito. Diz o parágrafo 1º. Haverá recolhimento de custas e despesas finais nas hipóteses de abandono da causa, desistência da ação, transação que ponha fim ao processo ou quando houver diferença entre o valor dado à causa e a importância afinal apurada resultante da condenação definitiva. Vamos lá. Haverá recolhimento de custas e despesas finais do feito nas hipóteses de abandono da causa. Abandonou a causa, surge a partir desse momento o recolhimento das custas e despesas finais. Desistência da ação, mesma coisa. Recolhimento das custas e despesas finais. Transação que ponha fim ao processo. Recolhimento das custas e despesas finais. Quando houver diferença entre o valor dado à causa
e a importância final apurada ou resultante da configuração definitiva. A diferença. Então, houve diferença, o que vai acontecer? Deverá ser recolhido as custas e as despesas finais. Muito bem. Diz o parágrafo 2º, caros colegas, do artigo 11. As custas e despesas não recolhidas previamente em decorrência de previsão legal ou autorização judicial serão computadas e quitadas ao final. Então você tinha uma custa para ser recolhido, a custa intermediária, né? Deveria ter recolhido ela, a custa prévia, que você deveria ter recolhido. Você não recolheu, diz o parágrafo 2º do artigo 11. As custas e despesas não recolhidas previamente em decorrência de previsão legal ou autorização judicial, porque ela era uma custa prévia, era uma custa intermediária, deveria ter sido recolhido, mas não foi, por previsão legal ou por autorização judicial. Neste caso, elas terão de ser recolhidas, deverão de ser recolhidas ao final. Vamos lá. Parágrafo 3º. A parte vencida na demanda, mesmo que seja a União, o Estado ou município, a autarquia ou a fundação pública, mesmo que seja administração direta ou indireta, reembolsará as custas judiciais e despesas processuais nos termos da condenação. Vamos lá? Vamos lá. A parte vencida na demanda. Mesmo que seja administração direta ou indireta, reembolsará as custas judiciais e despesas processuais nos termos da condenação. Parágrafo 4º. As partes pagarão proporcionalmente. Teve despesa e taxa de R$1.000, 500 para um, 500 para outro, aos seus quinhões, as custas e despesas finais nas ações divisórias e demarcatórias. Vamos de novo? As partes pagarão proporcionalmente aos seus quinhões, vou explicar a vocês, as custas e despesas finais nas ações divisórias e demarcatórias. Vamos imaginar que nós estamos em uma ação onde nós temos cinco autores. Estou escrevendo aqui, 5 autores. O primeiro autor tem um quinhão de 10, o segundo de 20, o terceiro de 30 e o último de 40. Desculpa, eu falei 5, deu 4, o outro de 30 e o último de 10 novamente. Neste caso, as custas e as despesas processuais serão divididas proporcionalmente ao percentual ao quinhão que cabe a cada um. Parágrafo 5º. Desde que não tenha ocorrido o recolhimento, serão computadas ao final as custas e as despesas a saber. Lógico, se não tiver sido já recolhido. Se tiver sido recolhido, não há que falar em pagar em duplicidade. Vamos lá. Desde que não tenha sido ocorrido o recolhimento, o pagamento, serão computadas ao final as custas e despesas a saber. As certidões e os instrumentos previstos na tabela do provimento conjunto, as custas das cartas precatórias cumpridas dentro do Estado de Minas Gerais, as despesas necessárias para arrombamento, demolição, apreensão, remoção ou despejo de bens, a penhora, o arresto ou sequestro de bens, a veiculação de aviso, edital,
citação ou intimação nas publicações impressas no Diário do Judiciário realizadas no jornal Minas Gerais. O reembolso de despesas com serviços postal, telegráfico, telefônico de transmissão por fax ou fax modem de cópias reprográficas e do protocolo integrado em favor do Tribunal de Justiça. Preste atenção, nós estamos falando o seguinte: desde que não tenha ocorrido o recolhimento, serão computadas ao final as custas e despesas, a saber, a remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do assistente técnico, do agrimensor e do médico judicial arbitrada pelo juiz. O reembolso do valor do laudo do psicólogo judicial e do assistente social judicial em favor do Tribunal de Justiça. Agora eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu quero resolver algumas questões com vocês relativas a esse artigo e ao artigo seguinte. Eu acho que na resolução de questões vocês irão compreender ainda mais esse provimento de número 15. Que Deus abençoe a todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.